Por isso, irmão, deixe que ele opere o seu jeito em sua vida. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Temos uma frase aqui nesse capítulo que vai servir, esse versículo, perdão, que vai servir de embasamento para aquilo que nós queremos falar, meditar na palavra de Deus nessa quinta-feira. O Senhor diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha só que passagem linda, maravilhosa. E eu quero pensar no meio desse versículo a frase que diz assim: aprendei de mim. Aprender do Senhor Jesus Cristo. É como que o Senhor diz assim: venham todos vós até a mim e vocês vão aprender de mim. Ou seja, o Senhor se propõe a ensinar, a ministrar a todos nós que estivermos em busca do conhecimento, da sabedoria, do seu ensino, estiver em busca daquilo que ainda não foi nos revelado, que não temos ainda o entendimento. E é a partir deste versículo que eu quero, tomando por base, né, aquela frase, tá? Aprender com o mestre, tá? É esse o embasamento diz que vamos falar, né? Aprender com o mestre, sabe? Muitas pessoas dizem: ah, pastor, como é que eu faço para aprender e para saber isso, saber aquilo, saber a vontade de Deus na minha vida? Como é que eu entendo a palavra? Como é que eu percebo? Tem passagens que eu não entendo. Bom, aí você tem que fazer uma parceria com o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo, de uma maneira peculiar, poderosa e maravilhosa, venha trabalhar na sua vida para você entender. E claro, você tem que aprender com o Mestre Jesus Cristo. E eu quero, até onde o tempo nos permitir aqui nessa quinta-feira, levar para vocês alguns ensinos, né? Algumas coisas relacionadas ao aprender com o Mestre. Como que eu aprendo com Jesus? O que eu devo fazer? O que é princípio? Como eu sou norteado e direcionado para aprender com o Mestre Jesus Cristo. Bom, eu quero começar, o primeiro ponto acima de tudo, aprenda qual é a vontade, né, de Cristo Jesus. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a sua vontade? Livro de Miqueias, lá no capítulo 6, versículo 8, o Miqueias fala assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti. O Senhor declarou, o Senhor já falou o que é bom, o que é que o Senhor pede de você. O que é que ele já te declarou, o que é que ele está pedindo? Bom, a vontade de Deus, nós temos que entender assim, que ela não se limita de modo algum à vontade humana. Não é o querer de Deus que se submete à nossa vontade, aos nossos desejos, tá? Pela visão, olhar e pela compreensão humana. A sua vontade, ela é muito mais, podemos dizer, mais profunda, ela é muito mais potente, sábia, tá? Que nos direciona, tá? Por quê? Porque Deus conhece o resultado das coisas, o resultado final, tá? Muito antes do começo. E como é que ele sabe o final antes do começo? Ele sabe pela sua presciência, que é o poder dele saber das coisas que irão acontecer antes delas darem sinais que elas estão acontecendo. E a vontade de Jesus, o querer do Senhor, é justamente isso. Bom, na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo diz assim: seja feita a tua vontade assim na terra, no nível horizontal, como no céu, tá? No vertical. Aí nós temos que entender assim, ó, a soberania é o poder de Deus
gerador do seu querer na nossa vida. No meu ministério, no seu dia a dia, no seu lar, no seu trabalho, no seu estudo, aonde você estiver, a soberania de Deus, a onipotência de Deus, ela é geradora do querer em nós, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não entendamos, tá? Certas nuances que estão acontecendo na nossa vida, é Deus que está direcionando. Por isso, amado, acima de qualquer coisa, procure conhecer, perceber, tá, a vontade de Deus e seja dirigido pela vontade do Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11, Jeremias diz assim: pois eu sei os planos que tenho para com vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar a esperança em um futuro. Olha só o que o Senhor fala, tá? Em relação a conhecer, nós aprender e conhecer a sua vontade. Eu sei os planos que eu tenho para convosco. E muitas vezes nós simplesmente ignoramos, né, a direção, a ação, a operação e o desejo de Deus na nossa vida. E colocamos a nossa vontade como soberana, acima da vontade de Deus. Podemos? Claro que podemos, temos o livre-arbítrio. Mas daí, como diríamos no palavrório, né, do povo, depois dá com os burros na água, aí corre se lamentar para Deus. Procure, amado, e aprenda, primeiro de tudo, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas como eu aprendo, como é que eu sei? Falando com o Senhor, pedindo para o Senhor: Deus, Jesus, qual é a tua vontade para comigo? Nos negócios, na família, com os filhos, com a esposa, no ministério, na igreja. Fale com o Senhor, peça para Ele te revelar. E aprenda com o mestre, amém? Segundo lugar, conheça o tempo dele na sua vida. Por quê? Porque tempo é vida. O tempo é vida. Tá? Quando fazemos aniversário, a gente diz: eu estou comemorando 63 anos. Ó, anos é tempo. E esse tempo nos deu vida. Tá? Mas diria alguns filósofos, tá? O ser é um ser para a morte. Então, cada ano de vida que vivemos é um ano de vida que morremos. O que tu acha disso, Miller? Interessante, né? Cada ano que vivemos é um ano que morremos. Tá? Mas aí o apóstolo Paulo, na sua sabedoria dada do céu, muito profunda, ele diz assim: quer vivamos ou quer morremos, né? Vivemos e morremos para Jesus. Amém? Então veja, tempo é vida, tempo é direção de Deus em nós, é ação, tá? É realização, porque dentro do tempo nós realizamos o querer e a vontade de Deus. É acontecimentos e é movimento. Olha só, é movimento, tá? Ou seja, a matéria, o existir também do mundo espiritual, ela se move dentro do tempo, dentro do espaço. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele diz que para todas as coisas há um tempo pré-determinado. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de se distanciar, não é? Há tempo para várias coisas que ele se refere. Ou seja, Deus é quem determinou, tá, dias, tempos, estações. E que faz as coisas se realizarem na sua direção em nossa vida. É Deus que toma o tempo e opera na nossa vida, desde que nós deixemos que Ele trabalhe em nós o seu tempo. Às vezes a gente diz: mas Deus está demorando, Deus está muito lerdo. Não, você que está querendo apressar a Deus. Ele nunca está atrasado. Tenha isso em mente. Ele nunca está atrasado e Deus também nunca está
apressado e o seu tempo é perfeito. Amém? O tempo de Deus é perfeito em nossa vida, na vida da igreja, tá? Tendo se completado os tempos, a Bíblia diz que Deus mandou Jesus Cristo, nascido de mulher, segundo a carne, e ele veio para ser o Salvador. Né? Lá no Egito, 400 anos, 430 anos, clamando por libertação. Quando Deus fez a obra, fez uma obra tremenda, que Deus sempre faz, acima daquilo que nós pedimos, pensamos ou que nós imaginamos. Amém? Ou seja, nós podemos observar que Deus opera no seu tempo e que ele nos surpreende. Você veja bem, o tempo de Deus na pessoa de Davi. Davi lá, depreciado por seus irmãos, tá? Era o pastor de ovelhas da sua casa, que era uma posição não muito bem vista, né? Estava lá no meio das ovelhas, tocando a sua harpa, tendo experiência e intimidade com Deus. De um momento para outro, Deus saca ele do meio das ovelhas, o conduz até o gigante, que 40 dias e 40 noites lá, um tempo, né? Estava falando asneiras para o povo de Deus, para o exército lá de Deus, e Deus usa ele como instrumento de justiça a favor do seu povo. Olha só, livro de Samuel, vamos achar o livro de Samuel aqui no Velho Testamento, lá no capítulo, vejamos, 17, tá? 1 Samuel, no capítulo 17 e no versículo 16, tá? Durante 40 dias apresentou-se o filisteu perante a tarde e a manhã, o que seja o que? Desfazendo o povo de Deus. Assim como havia chegado o tempo de Davi, Deus sacou do meio das ovelhas, tá? Ao chamado do seu pai para levar queijo e comida, coisa e tal, lá, para os seus irmãos que estavam na guerra, tá? O Senhor determinou esse tempo, o tempo de Davi e o tempo do gigante, para o Senhor usar ele e dar uma pedrada no gigante e acabar matando depois o gigante. Então, conheça o tempo de Deus na sua vida e aprenda com o mestre. O tempo não é teu, o tempo não é nosso, o tempo é dele e o tempo dele é perfeito nas suas operações e realização na sua vida. Amém? Bom, em terceiro lugar, entenda o jeito, o modo como Deus opera. Tá? Bom, jeito é modo, maneira, tá? De operar, determinar e de se ter ação nesse tempo. Deus não age e nem opera segundo a lógica humana, nem a proporção da imaginação humana. Olha só, na criação, tá? Segundo a lógica humana, nós entendemos que o quê? Deus disse, haja e veio a existir, tá? Pelo poder da sua palavra, as coisas se fizeram, as coisas vieram a acontecer. E tem um versículo que ele é maravilhoso, lá em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 3, porque ele fala o quê? Ele fala do mundo, né? Do mundo existente, né? Que pelo poder do Senhor e da sua palavra, o mundo que agora existe. Olha só, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não foi feito daquilo que nós vemos, tá? E nós questionamos, e por que deveríamos, tá? Olvidar Deus em nosso jeito, conceitos e operações? Não podemos esquecer, de que Deus está operando muitas vezes quando achamos que isso é vontade nossa. Jeito, conceitos e operações. Quando Deus começa a operar a sua vontade, muda totalmente os nossos planos. Não podemos limitar a Deus. Entenda isso. Não podemos limitar a Deus, tá? Vejamos o seu jeito. Na necessidade de Elias, tá? Ele mandava diariamente os corvos trazer carne para ele. Estava escondido lá num riacho, né? O Senhor mandava todos os dias os corvos trazer carne fresca.
né? E ele assava aquela carne e tomava água do rio. Tá? E os corvos traziam carne diariamente. Agora veja bem, com Balaão, aquele profeta vendilhão, negociante do seu dom, tá? Ele usou a mula para falar com Balaão, porque era necessário que o Senhor envergonhasse aquele camarada e entendesse que Deus usa quem quer e como quer. Eu sei que muita gente não acredita nessa passagem, mas é por fé, irmão, não é do modo como você pensa. Ou seja, usou também, acabamos de falar, um menino com um bodoque e uma pedra que calou o fanfarrão gigante, né, Golias. Tá? Na multiplicação dos pães, né, tomaram do menino 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus o quê? Operou uma multiplicação e comeram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Daí temos que questionar, tá? Vai ser do teu jeito, do nosso jeito, ou vai ser do jeito dele, do jeito do Senhor? Veja só, que o jeito dele é perfeito. O jeito dele é o jeito todo especial. O jeito dele é garantia de realização e de sucesso. Nós podemos também ter realizações e fazer algumas coisas acontecerem que estejam ao nosso alcance. Podemos fazer acontecer. Agora, e o sucesso? Quem vai garantir? Ainda que façamos uma pesquisa grande, né, num bairro, numa cidade, numa região, estabeleçamos uma empresa dentro da necessidade daquela região, daquele povo, mas quem pode garantir que vai ser sucesso? Então, o jeito do Senhor, operando, trabalhando em nossa vida, em nosso ministério, trabalhando na igreja, é Ele quem garante o sucesso. Por isso, irmão, deixe que Ele opere o seu jeito em sua vida. Mas que para que Ele opere o seu modo, a sua maneira, o seu jeito, você tem que declarar e dizer: Senhor Jesus, vem com teu poder, com tua graça e opera o teu jeito, o teu querer na minha vida. Amém? Você vai estar deixando Ele operar. Em quarto lugar, devemos o quê? Devemos aprender com Ele. Olha só o que Ele diz lá em Mateus 11:29. Aprendei de mim, tá? Aprenda de quem? Do Senhor Jesus. E aí veja bem, quem quer aprender precisa se submeter a quem está apto a ensinar: o sábio, o mestre e o Senhor. O sábio, o mestre e o Senhor. Quem ensina é o mestre. Quem aprende é o discípulo. E Jesus é o mestre. E nós somos o quê? O discípulo da sua vontade e do seu querer. Basta nós nos colocarmos debaixo do querer e do operar do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o salmista fala, lá no livro do Salmo 27, versículo 4. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Olha só o que o Davi queria. Contemplar a beleza do Senhor na sua manifestação e aprender aonde? No seu templo. Aprender no templo do Senhor, ouvindo o Senhor falar, é o que mais nós devemos desejar e é o que mais nós devemos de querer. Lucas capítulo 22 e no versículo 53, nós temos a narrativa de Lucas que diz assim: Jesus diz: eu estava todos os dias convosco no templo, claro, ensinando, ministrando, e não estendesses as mãos contra mim, porém agora a vossa hora é a hora das trevas. Mas Jesus, quando estava sendo preso, ele disse: eu estive no templo, ministrando o tempo todo, ensinando o tempo todo.
Vocês que não tiveram o mesmo desejo e a mesma vontade de Davi, quando disse, permita o Senhor que eu esteja na sua casa, no templo, todos os dias, para contemplar a sua formosura, a beleza do seu manifestar e aprender com ele. Ele até diz lá no Salmo, acho que 133, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para aprender a palavra, para ouvir a palavra. Amados, durante 3 anos, Jesus ensinou os discípulos, tá? E mentoreou não só os 12, mas muitos, tá? Mentoreou os 12, depois enviou os 70, no Pentecostes eram 500 ali aguardando a descida, depois ficaram o quê? 120. Irmão, aprenda aos pés do mestre como fez Maria. Lucas, no capítulo 10, o que nós temos? E no versículo 39 ao versículo 42. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés do mestre, ouvia a sua palavra. Olha só que coisa linda, hein? A irmã do melhor amigo de Jesus, Lázaro, que havia falecido, se assentou aos pés do mestre e ouvia com o Senhor. Então, aprender de Jesus, quando ele diz, aprendei de mim, tá? Jesus tem muito para nos ensinar. Nós temos muito para aprender. Nós conhecemos muito pouco daquilo que Jesus tem ministrado na nossa vida. Por isso eu digo, tire um tempo para estar com Jesus, ler a palavra, meditar na palavra, orar, andar com o Senhor Jesus em comunhão e intimidade. Porque a partir do momento que você tira tempo para aplicar as coisas espirituais, com certeza Deus vai estar se revelando, Deus vai estar operando, Deus vai estar ministrando na sua vida, tá? E aí começa algo maravilhoso entre o Senhor e nós e o Senhor. Mas você tem que mandar um sinalzinho para o céu, através da tua oração, do teu clamor, da tua súplica. Amado, em último lugar, em quinto lugar, siga os passos de Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 8, vamos achar lá a passagem, Mateus capítulo 8 e no versículo 19, olha só. Então o mestre da lei, aproximando-se dele, de Jesus, disse, mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Jesus fala no 21. E outro de seus discípulos diz, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse, porém, segue-me e deixe para os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Agora veja bem, um mestre da lei diz, aonde tu for eu vou. O outro diz, Senhor, permita primeiro eu vá sepultar o meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque a lei cobrava da parte dos filhos, tá? Efetuar esse ato, que era o quê? Sepultar, em caso de morte, seu pai e a sua mãe. E o que Jesus? Jesus ignora a lei? Não. Jesus está querendo colocar, ganhar almas, andar com ele, aprender dele em primeiro lugar. E os mortos que sepultem os mortos, ou seja, aqueles que ainda não nasceram, não reviveram da palavra, não conhecem a verdade da palavra, não são novas criaturas em Cristo, Jesus que sepultem os seus próprios mortos, tá? E ele diz, tu deixa tudo, vem e me segue, tá? Vamos em frente. Bom, temos aqui no caso um escriba e um copista da lei, querendo seguir a Jesus. Antes queria sepultar os pais, tá? E como eu disse, não fazer isso era um ultraje contra o próprio filho. Jesus ensina a abandonar tudo. Olha só, Mateus capítulo 4, Jesus traz um ensino no versículo 19 e 20. Ele diz, vinde a mim e eu vos farei o quê?
pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus Cristo. Olha só que maravilhoso, né? Abandonaram tudo e seguiram a Jesus. E o apóstolo Paulo testifica, tá, que na sua chamada seguiu a Jesus sem consultar sangue ou carne, mas foi obediente em seguir os passos do Senhor. Ele não foi atrás de parentes, de amigos, de irmãos, de ninguém. Pedir se poderia. Não, ele diz que ele não foi consultar sangue e carne para fazer isso. Gálatas capítulo 1 e o versículo 15. Nós temos uma passagem ali de extrema importância e eu quero que você esteja atento. Gálatas 1, versículo 15. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, Paulo falando, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa nenhuma. Olha só o que Paulo diz, não consultei ninguém, nem meus pais, nem lá na sinagoga, nada. Simplesmente aceitei a chamada e o que ele diz? E eu fui. Olha só o Salmo 17, versículo 5. Vamos ler? Salmo 17, versículo 5. O salmista escreve o seguinte: dirijo meus passos nos seus caminhos, para que os meus pés não vacilem. Siga os passos do Senhor e Ele vai fortalecer e firmar os teus pés para que não vacile. E vacilar aqui tem que ver em relação à vossa fé. Muitos começam bem, correndo, e depois no meio do caminho acabam abandonando, deixando tudo. Por quê? Porque já para alguns, passar dos anos, não é mais tão atrativo assim seguir a Jesus. Tá? Não é tão legal, tão bacana, parece que alguma coisa não é como era no princípio. Sabe por quê? Porque você está esfriando na fé. Tu está perdendo o amor. A palavra deixou de ser significativa na tua alma, no teu espírito, e o mundo está te puxando, está querendo te sugar. E no Salmo 37, 23 diz assim: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Olha só, os passos do homem bom Jesus confirma. E esse homem que anda no caminho do Senhor, ele sente alegria, ele se deleita. Amado, seguir a Jesus é o quê? Privilégio. É privilégio seguir a Jesus. É privilégio ir após o mestre, tá? Mas requer vencer o quê? Empecilhos. Para o moço o empecilho era a sua família. E Jesus diz: quem não deixa pai e mãe, marido, mulher, esposa e filho, e não vem após mim, não é digno do céu. Isso não quer dizer que tu vai abandonar eles, não. Tu vai ficar junto deles. Tu só não vai seguir pelo mesmo caminho que eles estão. Seja sal da terra e luz do mundo lá dentro do seu lar, mesmo em contradição, no meio da sua família que não te aceita, tá? Com ele e nos passos de Jesus, a garantia de uma o quê? Vereda certa, de uma vereda correta, que nos leva para o reino dos céus. Por isso, amado, aprenda com Jesus. Amém? Aprenda a vontade do mestre em primeiro lugar. Segundo, conheça o tempo de realização das coisas dele na sua vida. Quem sabe você tem uma chamada e alguém está dizendo para você: não, é muito velho, já passou o tempo. Tá? Se tivesse uma chamada verdadeira, Deus teria chamado e já estaria fazendo a obra. Amado, entenda isso. Deus opera, olha só. Deus opera, indiferente de tempo, lugar e idade. Os empecilhos quem coloca somos nós, ou por mensagens que vêm das trevas. Tá? Em terceiro lugar, entenda e compreenda o jeito dele, o agir, o modo como ele quer operar na sua vida. Em quarto, aprenda com ele.
Tire tempo para se assentar com o Senhor e aprender do Senhor. Em último lugar, siga os passos do Senhor Jesus, como fizeram os discípulos quando Jesus chamou os primeiros, tá? Pedro, Tiago e João. Vinde após mim e vos fareis o quê? Pescadores de homem. Amém? É tempo, é hora de nós aprender com o Senhor. Se até hoje você está em dúvida de qual é o seu ministério, o que você deve fazer, para onde você deve correr, tá? Pare e fale com o Senhor. E busque aprender dele na sua palavra. Peça para ele te abrir os olhos espirituais, te dar compreensão divina e que ele fale contigo. Porque, irmão, o Senhor continua ainda falando, curando, libertando e operando em vidas oprimidas, tirando lá do charco de lodo, do tremedal de pecado e colocando os seus pés sobre a rocha firme que é o próprio Cristo, um novo cântico na boca e uma alegria no coração em aprender do Mestre. Amém?